Olá, meninas, boa noite, boa noite. O Resiliência Prática Podcast está começando. Eu sou a psicóloga Lisiane Fonseca, psicóloga clínica, e eu tenho um foco muito grande do meu trabalho relacionado a relacionamentos sem cansaço. Entenda-se que nesse contexto de relacionamento sem cansaço, a gente trabalha aí com um foco muito grande no seu dia a dia, na exaustão feminina, burnout feminino e muito também na questão dos relacionamentos, sejam relacionamentos íntimos, relacionamentos no trabalho, enfim, todos os relacionamentos que estão aí no entorno da nossa vida. E a temática de hoje será justamente o problema da entrega excessiva nas dinâmicas de relacionamento. Eu queria saber com você hoje se você já se percebeu entregando muito e recebendo muito pouco nas suas relações. Você já passou por esse tipo de problema? Já se sentiu, por exemplo, injustiçada? Já se sentiu muito frustrada quando nas suas relações, sejam elas íntimas ou de trabalho ou familiares, você se sente que está entregando muito e ao mesmo tempo, o outro lado, não está fazendo muito esforço para demonstrar ali que está ali com você, que está ali numa parceria, que está tendo uma troca genuína de afeto? Então, o lugar é aqui. Vamos conversar hoje sobre isso. Aproveita, relaxa. Esse conteúdo eu estou fazendo focado apenas em áudio, justamente para tirar o excesso ali de vídeo, né, daquele excesso visual, para que você possa realmente se concentrar e pensar aqui junto comigo. Vamos lá para um primeiro ponto, meninas. Primeira questão é a seguinte: quando você se relaciona com outra pessoa ou com outras pessoas, a gente está falando de um sistema que forma uma relação ali. E quando a gente fala desse sistema, a gente fala da necessidade de troca nessas relações. Muitas vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas então na minha relação com meus filhos, com meus familiares, com a pessoa que eu amo, eu preciso estar contabilizando aquilo que eu entrego e aquilo que eu recebo para poder ver se a minha relação está legal ou não. Olha, não é bem assim, não é algo como um negócio. A gente não está falando aqui de uma troca de um serviço, de uma troca de uma negociação que você está fazendo com alguém. A gente está falando aqui da troca de afeto, de algo que vem de maneira genuína do outro para você e de você para o outro. E essa troca de afeto dentro da relação, dentro daquele sistema de relação que você tem ali, quando ela acontece de uma maneira mais equilibrada, mais genuína, mais parecida, quando um lado e o outro tem essa dinâmica mais homogênea nessa troca, a gente percebe que há, de fato, uma contribuição muito mais saudável, uma relação muito mais saudável que se instala ali. Então, meninas, quando a gente fala de troca de afeto nas relações, a gente não está falando daquela pessoa que fica calculando cada coisinha que faz pelo outro e o que o outro devolve e fica naquela neurose, naquele foco ali ansioso em cima daquilo, não. Na verdade, é muito pelo contrário. Relações saudáveis, elas costumam fluir bem. Não há uma força para que essa troca de afeto ela aconteça, para que esse sistema ele rode, né? Ele funcione ali num fluxo mais tranquilo. Não há essa força, esse esforço para que isso aconteça. E um grande problema que acontece é quando a gente não percebe quando essa dinâmica da relação está começando a ficar pesada demais para o nosso lado. Então, eu não sei se você já percebeu isso na sua casa, mas, por exemplo, quando você está numa dinâmica em casa em que você começa a perceber que toda a dinâmica da casa está gerenciada e sustentada ali no seu cérebro, vamos dizer assim. É ele quem gerencia tudo, é ele quem organiza as contas da casa, as compras. Se você não estiver atenta para que aquilo aconteça, vai faltar alguma coisa ali, por mais que você esteja, por exemplo, se relacionando ou casada com um outro adulto responsável, que também teria que, por condição de equilíbrio ali na casa, né, por questão justa e digna, também participar dessas situações da casa de maneira equilibrada. Ou seja, as divisões das tarefas na casa, muitas vezes,
para cuidar do ambiente doméstico em casa, esse é um exemplo apenas, né? Muitas vezes acaba ficando de maneira muito intensa para o lado feminino, para o lado da mulher. E o outro lado não estabelece dessa forma esse equilíbrio na relação. E muitas vezes, como a gente aprendeu que o certo é entregar incondicionalmente, a gente entende que a gente vai estar sendo egoísta se a gente começar a organizar e ver qual que é a melhor maneira para que essas coisas elas aconteçam, essa dinâmica da casa, por exemplo, aconteça de uma maneira mais digna. Quando a gente fala de desequilíbrio na entrega das relações, a gente fala sobre aquele dia em que você percebeu que você não era reconhecida pela pessoa talvez que você mais amava ali, simplesmente pelo fato de que aquela pessoa ela se habituou a receber muito de você, mas não se habituou a entregar afeto, a entregar cuidado, a entregar carinho, não só na demonstração verbal, gente, mas também na demonstração prática da coisa. O que a gente vê muitas mulheres falando hoje no quesito parceria em casa é sobre a necessidade desse outro parceiro, desse adulto que está ali junto com ela, para dividir as tarefas, para organizar a casa, para poder organizar e ajudar no sentido não de, nossa, ele está me ajudando, mas no sentido de se ajudarem ambos na criação dos filhos, nos cuidados da casa, nas questões que precisam ser resolvidas, de se apoiarem realmente como parceiros. Essa é uma das maiores queixas que eu vejo aqui no meu consultório. Então, a gente percebe que a demanda do sistema da relação ali, quando ela desequilibra, geralmente há uma sobrecarga em um dos lados na relação. E, em geral, a gente vê isso acontecer como uma grande sobrecarga sobre as mulheres. E quando a gente começa a observar isso, a gente precisa entender ali, muitas vezes, o que é que está por trás disso. Será que é porque na troca da relação, desde o início, você entregou muito? Porque acreditou que quanto mais você entregasse, mais você seria amada? Isso faz parte das crenças, das ideias que a gente aprendeu, principalmente nós que vimos ali da geração 25 mais, 30 mais, 40 mais, né? A gente aprendeu muito essa ideia de que quanto mais eu entregar, quanto mais eu doar, mais eu vou receber do outro. Só que a gente não foi ensinada a observar nessa dinâmica da relação se o outro estava entregando também, se o outro estava trocando com a gente, né? E aí, muitas vezes, a gente se vê aí, depois de anos de relação, perdidas no meio de uma dinâmica em que você aprendeu a doar muito e o outro aprendeu a receber e não aprendeu a trocar afeto com você. Eu estou trazendo essa reflexão aqui inicial hoje para que vocês comecem a pensar, porque muitas vezes a gente acha que a dinâmica é porque aconteceu do nada, não sei porquê, não sei porque eu faço tanto por aquela pessoa e, por exemplo, no dia do meu aniversário ninguém nem lembra da data do meu aniversário, por exemplo, isso acontece muito. E aí a gente às vezes não entende uma das principais causas que em geral está relacionada a essa dinâmica desse sistema ali da relação, onde houve esse hábito, onde houve a criação dessa dinâmica e que precisa de fato ser trabalhada primeiro em nós, que precisamos reconhecer a necessidade dessa mudança e depois isso ser aplicado na prática, na vida familiar, para que a gente possa viver com mais paz, com mais equilíbrio, com mais bem-estar físico e mental, né? Lembrando que é tudo interligado. Bom, gente, hoje eu vou encerrar por aqui nesse aspecto, lembrando a vocês que, sim, existe maneira, sim, de esse tipo de dinâmica mudar, que não precisa você trazer um raciocínio de que, meu Deus, eu sou culpada, por que eu alimentei essa relação dessa maneira. Você muito provavelmente alimentou porque também não sabia que você entregar muito poderia lhe trazer, na verdade, tão pouco no retorno afetivo nas suas trocas de relações. Lembrando que não só as relações familiares, mas relações no trabalho, com colegas, com amigos.
qualquer tipo de relação pode se encaixar nesse processo. E muitas vezes o outro não perceber o seu valor na relação, justamente porque não custa nada, ou quase nada, para que ele receba tanto de você. Mas lembre-se que tem saída, a gente pode criar sim novos recursos neurais e as coisas irem mudando, tanto no seu aspecto cognitivo interno, como na prática. Bom, se essa reflexão, esse papo aqui comigo ressoou com você, eu falo que podem trazer suas reflexões aqui no comentário, sempre que eu puder, tiver tempo aqui, eu vou estar respondendo, a gente vai estar conversando aqui, tá? E se você achar também que alguém precisa ouvir isso, alguma amiga sua, alguém para poder refletir junto com você sobre esses pontos que eu coloquei aqui, também fique à vontade. Vejo vocês no próximo episódio e fique à vontade também para falar comigo, entrar em contato para orientações, consultas no meu número de WhatsApp que está aí no perfil ou também pelo perfil do meu Instagram, que você pode acompanhar lá outras reflexões mais curtas também, mais breves, o meu dia a dia no meu consultório e a gente pode interagir ali no dia a dia mesmo, na vida real, como eu costumo dizer, tá bom? Um abração para vocês, espero que essa reflexão ressoe dentro de sua mente e você consiga trazer algumas respostas que talvez você não tenha conseguido ainda. Tchau, tchau. Um beijo.